Olá, professor. Olá, professora. Eu sou Cássia Castro, assessora pedagógica da Somos Educação, e estarei mediando esse nosso encontro aqui hoje. Este vídeo, ele faz parte de uma trilha formativa que está sendo disponibilizada para as nossas escolas parceiras adotantes da plataforma PAR. Nele, nós vamos apresentar um plano, um modelo de aula, preparado por um especialista, que tem por base dois pilares fundamentais dessa transformação digital, que são a utilização de recursos educacionais digitais multimodais e também, juntamente com isso, a utilização de metodologias ativas. A nossa ideia é que este vídeo seja uma inspiração para você, professor, para você, professora, que estão em sala de aula hoje e que já perceberam que o livro didático não é e não deve mais ser o único recurso utilizado em sala de aula. Que esses nossos alunos que estão hoje nas nossas escolas, hoje nas nossas salas de aula, eles precisam muito mais do que apenas o conteúdo trabalhado e trazido por um autor, né, ou por um livro didático. Então, nós queremos mostrar a vocês a utilização de diferentes ferramentas e metodologias para que, a partir de uma intencionalidade pedagógica, você, professor, tenha uma sala de aula muito mais ativa e, a partir disso, resultados de alto nível. Hoje estamos aqui com o professor Pedro, especialista em biologia. Oi, professor Pedro. Olá, tudo bem? Tudo bem? A nossa dinâmica hoje é muito simples. O professor apresenta o seu plano de aula, traz aqui tudo que ele preparou para vocês e eu vou mediar aqui mostrando para vocês como tudo isso funciona lá na nossa plataforma Plural. Vamos lá, professor. A sala de aula é toda sua. Muito obrigado. Vamos lá. Primeiramente, olá, professor, olá, professora. É um prazer compartilhar com vocês esse plano de aula. Sei que vocês todos, meus colegas de profissão, já têm suas respectivas estratégias, mas meu objetivo aqui é fomentar essa troca de experiência pautada no uso da tecnologia, tá? Hoje, especificamente, utilizaremos aqui o componente curricular ciências, né? Trabalharemos hoje com o 8º ano do ensino fundamental, então pensando nos anos finais do Fundi 2. O objeto de conhecimento que trabalharemos é o sistema endócrino, e esse tempo de aula foi estruturado para 45 minutos. Coloquei aqui algumas competências da BNCC, bem como algumas habilidades, vou citar algumas delas, tá? Conhecer, começando pelas competências, conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, então pensar um pouquinho dentro das ciências da natureza, né? Agir pessoal e coletivamente com respeito à autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, dentro também das ciências da natureza, né? Pensar um pouquinho sobre as habilidades, concluir com base na análise de ilustrações e modelos, físico ou digitais, que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Hoje trabalharemos especificamente o sistema endócrino. E deduzir que a estrutura, sustentação e a movimentação dos animais resultam da interação entre o sistema muscular, ósseo e nervoso. Então, os materiais utilizados nessa aula, e aqui vale ressaltar a diversidade de material, né, da plataforma PAR, e aí justamente a estrutura desse plano de aula vem em consonância, né, em sinergia com a Companhia das Ciências, 8º ano, e o PEC. Então, a gente vai trabalhar com 2 tipos de materiais para deixar cada vez mais diversa essa nossa aula. E aí a gente vai começar, então, com a etapa 1, né? Pensando já a estratégia didática, a apresentação e contextualização do conteúdo. A apresentação do objeto de conhecimento, que será estudado em aula, né, vai ser feito da seguinte forma: a indicação do tema hormônios na lousa. Então, geralmente, eu gosto de trabalhar com esses temas, coloco o nome do tema a ser trabalhado na aula na lousa, né, e iniciarei a aula com esses estudantes com uma primeira sondagem, uma sondagem inicial, né, trazendo do grupo um pouquinho do que eles conhecem dessa temática. Então, eu sempre coloco também nessa lousa algumas perguntas motivadoras, colocaria especificamente nessa aula. Vocês já ouviram falar em hormônios? Interrogação. Alguém conhece algum hormônio? Então, a partir dessas 2 primeiras perguntas,
eu traria algumas informações que esses estudantes já trazem das suas bagagens culturais, né? E eu colocaria na lousa também alguns conceitos, riscariam alguns conceitos, a partir da análise desses estudantes. Então, primeiramente, faço essa sondagem inicial e trago uma introdução do tema, introdução do próprio conceito. E eu fiz a escolha de trabalhar a etimologia da palavra hormônio, o que coloca em movimento. E colocar esse estudante, esse grupo, a pensar aquilo que eles já, né, me trouxeram de casa, me trouxeram da sua bagagem, juntamente com a definição do conceito em si, né, o que coloca em movimento. Então, pensar esse sistema, o sistema endócrino, em uma movimentação corporal, né? A aplicabilidade desses hormônios, né? A gente vai trabalhar agora com uma leitura individual. Então, eu faço aquela primeira sondagem, abordo um conceito introdutório a partir da etimologia da palavra, e agora eu vou fazer uma leitura individual do Companhia das Ciências, 8º ano, especificamente da página 35, capítulo 2, os levantamentos dos principais pontos de leitura. Então, o aluno vai fazer essa leitura individual e vai começar a registrar em seus cadernos algumas observações. E aí, para que a gente consiga fazer acesso ao Companhia das Ciências, eu passo a palavra para a Cássia. Ótimo, professor. Essa aula vai ser realmente bem dinâmica. Então, vamos lá para a nossa plataforma plural, que é a nossa porta de entrada, né, para toda essa movimentação e a utilização de recursos educacionais digitais multimodais, como nós já bem falamos. Para facilitar e garantir, né, essa facilidade na sua aula, professor, tudo deve partir da ferramenta chamada CGE Digital, que é a nossa ferramenta de planejamento dentro da plataforma Plural, certo? Nós já preparamos aqui um modelinho de planejamento para você. Eu vou buscar aqui os nossos modelos de planejamento que nós já preparamos, para que você tenha, professor, essa visualização da aula que o professor Pedro está falando. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma aula, né, de ciências do 9º ano, como o professor já trouxe, com o objeto do conhecimento, o tópico sobre sistema endócrino. Você já percebe que o tópico está aqui, sistema endócrino, e ao lado nós já temos consultar livros. Você, professor, você, professora, não precisará ficar buscando dentro da plataforma onde está o meu livro, onde está esse tópico que eu planejei dentro dos meus livros digitais. Então, automaticamente, a plataforma já vai trazer para você os materiais disponíveis dentro da plataforma que tratarão sobre o sistema endócrino, neste caso. Vocês percebam aqui também que, como o meu perfil está cadastrado, ou seja, eu sou professora do 8º, do 9º, do 6º ano, todos os materiais que trabalham com o sistema endócrino ou tratam do tema aparecerão na minha plataforma. É importante para você, professor, para você, professora, que você faça a utilização do material adequado àquela turma em específico, para que este trabalho, né, seja fluido e seja conforme o trabalho planejado por você, professor. Vamos lá, professor Pedro, para a próxima etapa? Vamos lá. Então, pensando a segunda etapa agora, né, a problematização e desenvolvimento do conteúdo de aula, né? Eu vou separar, então, os estudantes em duplas, e aqui trazendo uma metodologia de trabalhar em pares, né? E o professor pode determinar um pouco dessas duplas, né? Trabalhar um pouquinho dos conceitos aí daquele estudante que tem maior dificuldade nas ciências da natureza com aquele estudante que tem mais facilidade. Eu consigo casar duplas aqui propositalmente, né? Em alguns momentos a gente deixa também a livre escolha do estudante. Hoje, especificamente nesse plano, eu vou fazer uma montagem das duplas intencionais, tá? Então, vou colocar um estudante que tem maior dificuldade no âmbito das ciências da natureza, ou aquele estudante que tem mais facilidade. E aí, essas duplas vão fazer a leitura do PEC, né? O PEC, por que a EPO é considerada doping para os atletas? Vai ser uma discussão, então, e reflexão em duplas, nessas duplas já pré-determinadas pelo professor, né, conhecendo um pouco do perfil da sala, e esses estudantes farão a problematização de temas transversais, hormônios e doping, né, bastante presente na discussão no âmbito esportivo. Cada aluno, então, né, no final do PEC,
vai fazer a resolução de 4 questões, né, propostas pelo próprio PEC. E eles fazem a sua autocorreção, tá bom? Para acesso ao PEC, então, eu passo a palavra à Cássia novamente. Ótimo, vamos falar então sobre os PECs, certo? Que são esses recursos educacionais digitais que estão dentro da plataforma a serviço dos professores e a serviço dos alunos. São recortes de conteúdos para que você, professor, consiga trabalhar pequenas frases, pequenos recortes dos conteúdos com os alunos, especificamente sobre um tema escolhido. Neste caso aqui, por que a EPO é considerada doping para os atletas? Então, o PEC ela tem essa função de, num primeiro momento, a partir do título, já trazer uma pergunta que vai instigar o aluno, instigar esse estudante a ter curiosidade e querer saber mais sobre este assunto. Todos os PECs eles têm 3 momentos. Os momentos são o partiu, que vai trabalhar uma introdução do assunto que você escolheu, professor. O bora lá, que vai trazer, então, o desenvolvimento deste conteúdo, trazendo, né, aspectos dos livros didáticos também, porém, aspectos mais formais e descritivos sobre este assunto, com uma linguagem muito interativa, a linguagem própria desses estudantes, né, dessa meninada, digamos assim, que está hoje nas nossas salas de aula. E a última parte é, e aí, entendeu? Para saber se o aluno entendeu o conteúdo que foi abordado neste PEC. Vamos para a próxima, prof. Vamos lá. Então, para a terceira etapa, né, para a tarefa de casa, os alunos devem realizar o exercício síntese, Companhia das Ciências, tá? Página 43. Pelo maestro, o professor pode criar um exercício autoral, dissertativo, com as orientações e prazo para a tarefa. Interessante a gente utilizar esse mecanismo aqui como fonte de avaliação para esses estudantes. Perceba que com a diversidade, a pluralidade de fontes, as aulas ficam um pouco mais dinâmicas. Para que a gente possa acessar, então, o maestro, eu passo a palavra para a Cássia novamente. Perfeito, professor. Voltando ao CGE Digital, que é a nossa ferramenta principal de planejamento. Entrei aqui no tópico que eu planejei, ou seja, cliquei sobre o sistema endócrino. Também não vou precisar buscar atividades sobre sistema endócrino na minha plataforma. A plataforma que está com os conteúdos tagueados, ela já nos traz essa busca muito facilitada, através desse botão buscar atividades aqui já instalado no seu CGE, no seu planejamento. Ou seja, a plataforma vai automaticamente buscar atividades relativas a este tópico de conteúdo selecionado por você, professor, por você, professora. Atentem para o seguinte, ela vai buscar atividades de livros didáticos, porém, nada impede que a gente crie os nossos conteúdos, bem citado pelo professor, ou, através aqui desse botão tipo de conteúdo, busque outros conteúdos como atividades do banco de questões, questões de vestibular, Enem, Olimpíadas, laboratórios virtuais que já estão disponíveis para o 8º e para o 9º ano do Ensino Fundamental 2, bem como outros materiais que outros professores possam ter compartilhado com você, professor, e com você, professora. Vamos às metodologias utilizadas, prof? Vamos lá. Então, pensando um pouquinho sobre as metodologias que foram utilizadas nessa aula, nesse plano, eu trabalhei a aula dialogada, né, trazendo então aqui os conceitos introdutórios da aula, buscando um pouquinho sobre a bagagem cultural do aluno, as aprendizagens por pares, né, aquela divisão entre os pares, né, entre as duplas intencionais, previamente determinadas pelo professor, conhecendo um pouco o perfil da sala, e um pouco da sala de aula invertida. Lembrando que nem todas as metodologias são necessariamente rigorosamente aplicadas. A gente pode fazer as adaptações necessárias às nossas aulas. Tudo bem? Com você, Cássia. Ótimo, professor. Eu agradeço demais essa sua aula, esse seu momento, esse seu compartilhamento aqui conosco. Obrigada a todos vocês que nos assistiram até aqui.
Esperamos realmente que tenha sido um planejamento proveitoso para você, que você possa expandir os seus planejamentos à luz dessas ideias. E já coloco também que qualquer dificuldade que você professora tenha, relativa a atividades na plataforma, como navegar nessa plataforma e os recursos constantes nela, você pode procurar o assessor pedagógico que atende a sua escola, que ele estará disponível para sanar as suas dúvidas, certo? Nos vemos no próximo encontro.